Na verdade, nós trabalhamos com a realidade, né? Na hora que nós decidimos estar tramitando, levando adiante o projeto, a proposta da criação, nós sabíamos que seria, assim, uma luta muito árdua por ser algo novo aqui na cidade, sabendo que um público defende X, o outro público defende Y. Está rejeitado o projeto com 4 votos favoráveis e 10 votos contrários. Então, o projeto de lei, praticamente, ele foi elaborado pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, mas foi avaliado por todos os movimentos de Maringá. Então, nós não queríamos que partisse somente da Comissão de Diversidade, chamamos todos os outros movimentos, a MLGBT, Resistrans, os movimentos acadêmicos, que temos aí o Deverso, no Dissex, todos os outros, se for relacionado, tem vários. Nós tivemos uma derrota, né, uma rejeição, no ano de 2020, no início de 2020, que foi do nome social, né, que também foi rejeitado pelo nosso legislador aqui do município, e isso fez com que a gente se fortalecesse ainda mais para que esse projeto fosse concretizado. A gente tentou fazer um movimento bem plural e até foi interessante esse movimento porque a gente acabou conseguindo unir as várias entidades que a gente tem LGBT aqui em Maringá, porque a gente tem várias entidades voltadas para isso em Maringá, né? Mas elas ainda estavam muito esparsas, cada uma atuando ali na sua letrinha, cada uma atuando num lugar, num canto. E aí a gente fez o texto dentro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, com base nos outros conselhos municipais que a gente tinha, inclusive com base no Conselho Municipal, se eu não me engano, de imigrantes, que foi criado ali na mesma época. A gente pegou o projeto da lei de Conselho dos Imigrantes e utilizamos como base. Né, se o lei dos imigrantes foi aprovado, já sofreu todas as alterações que precisava, então logo é um projeto bom para a gente seguir. Então foi utilizado ele, né? A gente pegou aquele texto, estudou, viu o que era compatível com a nossa realidade, o que era benéfico, né? Pensamos nas cadeiras governamentais, não governamentais, e aí, feito um texto base, a gente convidou várias entidades que atuam na causa LGBT+, para discutir sobre esse texto. Olha, o que vocês acham, tá bom, não tá bom, para a gente ter realmente o diálogo com essas pessoas. E isso foi muito fortalecedor para nós, porque por mais que a gente tenha inúmeras divergências, sempre vão existir divergências, a gente conseguiu encontrar um ponto comum, né, um projeto comum. Então isso nos uniu demais. Então nós conseguimos fazer essa articulação e de uma maneira muito horizontalizada nós trabalhamos na produção desse material e dessa legislação. Fizemos, claro, que a técnica legislativa era das advogadas e dos advogados que compunham o grupo, e nós discutimos a possibilidade do que seria ou não incluído nesse texto da lei com a comunidade, né, com os grupos organizados. Pronto, o projeto foi apresentado para o prefeito, né? E foi conversado com a chefia do gabinete dele, foi tudo uma coisa muito bem acertada. Foi marcada uma reunião com o prefeito Ulisses Maia, onde estiveram presentes todos os representantes desses movimentos, vereadores como a professora Ana Lúcia, o vereador Mário Verri e o pessoal da gerência e da secretaria, onde a gente apresentou essa proposta para que o executivo desse andamento na proposta da criação do conselho. Porque, veja bem, para criar um conselho tem que ser de iniciativa do executivo. Tem que ser um projeto de lei de iniciativa do executivo. Então, ele é que tinha que apresentar o projeto. Então, o projeto foi escrito por essa comissão, mas foi apresentado para o prefeito apresentar para a Câmara. Porque o prefeito poderia criar um comitê na canetada? Poderia.
Só que depois, amanhã ou depois, entrasse outro prefeito no lugar, poderia ser revogado, né? Porque seria por decreto você pode revogar. O prefeito, ele foi bem aberto à nossa demanda, sabe, gente? Sempre que a gente conversou com ele foi aberto a nos receber, ele foi aberto ao texto, a gente não teve problemas nesse sentido. A crítica que eu posso trazer aqui ao executivo na época foi que ele não mostrou uma posição na hora do vamos ver, assim, ele não colocou, olha, eu, prefeito, estou apoiando o projeto, né? Que foi a nossa crítica no final. Ele entregou o projeto e falou, olha, agora a Deus dará, vocês que vão ver como vocês vão resolver. O que eu até entendo também de um outro ponto, porque depois começaram a acontecer fake news, assim, desinformação da pior espécie. Então, eu imagino que para ele tivesse, não que eu concorde, mas eu imagino que para ele fosse uma situação delicada, para ele colocar ali o rosto dele na televisão e falar, sou a favor desse projeto. Gostaria que ele tivesse feito isso, mas ao mesmo tempo entendo que ele deve ter tido ali os motivos dele, e também não sei se essa aparição pública dele assim teria feito tanta diferença. Aí a gente levava assim, ó, um camalhaço de papel, que era o projeto de lei, mais 42 assinaturas que a gente fotocopiou. A gente pegou apoio de 42 instituições de Maringá, instituições e autoridades. E a gente levava junto, grampeado, nesse camalhaço. E aí, quando a gente apresentava, a gente falava sobre o projeto para o vereador e falava assim, ó, olha, esse projeto está sendo apoiado pela APAI, está sendo apoiado pela OAB e mais um monte de declaração de instituição e autoridade. Quando eu vi o projeto, como ele foi elaborado pelo Executivo, mas já subsidiado pelas demandas e pelas discussões das organizações LGBT, ele chegou já assim, um texto muito bom, né? E eu fiquei feliz e fui apenas estudá-lo para poder defender na tribuna. Quando ela foi enviada para a Câmara, o projeto de lei da criação do Conselho, para nossa surpresa, na primeira votação, foram 10 votos favoráveis e 3 votos contrários. Então a gente ficou, aí nos veio de volta a esperança que a gente tinha no começo. Se foi aprovado de 10-3, vai aprovar na segunda, né? E foi marcado para a segunda votação. Só que nesse espaço de tempo, na segunda votação, foi pedido para retirar por 4 sessões. E foi o tempo para que a chamada ala conservadora, né, pôde se mobilizar. A ala conservadora que eu falo da população e não dos vereadores, porque os vereadores estavam até então entendendo que o projeto de lei seria viável. Mas quando tivemos já a segunda votação, com a apresentação de mais de 20 emendas e a retirada de pauta, nós já sabíamos que iríamos com certeza enfrentar uma grande batalha para conseguir a aprovação. Principalmente quando vimos toda a movimentação que foi feita ao redor desse projeto, principalmente por fundamentalistas religiosos e por grupos conservadores. E quando veio a votação final, veio para nossa surpresa a virada nos votos, né? A gente perdeu de 10 votos contrários a 3, 4, não lembro, favoráveis. Mas teve toda uma articulação nesse meio tempo aí entre a primeira e a segunda votação. Olha, eu fui uma pessoa que eu fui muito crente. Até o último momento, eu vou até me emocionar agora, porque eu fiquei muito abalada no dia, muito abalada mesmo. Eu fiquei crente até o último momento que o projeto ia passar. Eu acreditava que o projeto ia passar. Eu achei de uma extrema covardia o que aconteceu conosco. Foi uma coisa assim, que eu posso dizer traiçoeira. Porque, como eu falei para você, existe conselho até para os animais. E nós, pessoas LGBTs, fomos negados o direito à cidadania dentro do nosso município. Não me surpreendeu, pra gente que entende um pouco do jogo político, porque os vereadores eles vão ceder à pressão do eleitorado deles. O que nos surpreendeu foi a movimentação da população fazendo pressão sobre os vereadores. Veja 11 motivos do porquê você precisa ser contra a criação do Conselho Municipal de Direitos LGBTI+. Se trata da criação de um conselho para promover pautas ideológicas específicas de um grupo determinado
ao contrário de todos os outros conselhos que nós temos em Maringá, que protegem uma gama ampla de direitos e da sociedade. Para a gente é muito claro que a população LGBT+, precisa de políticas públicas voltadas, né, para nós. É um conselho para discussão, jamais imaginei que haveria a comoção que houve. Tanto é que a primeira discussão foi muito tranquila, como eu falei, passou de 10 votos favoráveis contra 3 contrários. Eu só fui perceber o plot twist que a situação ia ter quando foi, assim, alguns dias antes da segunda votação, que aí a gente começou a receber as fake news que estavam circulando, e aí a gente começou a bater lá na porta dos vereadores para perguntar se tinha alguma alteração, se ia votar contra, se ia votar a favor, se tinha alguma dúvida em relação ao projeto, né? A gente buscava muito explicar o que a gente queria dizer, deixar muito diálogo aberto, né? Então, até a véspera da votação final, a gente estava contando votos de que alguns vereadores ainda viriam com nós. E não que 10 debandariam para o lado contrário. E aí, conforme a gente foi batendo ali nos gabinetes, conversando um por um, a gente foi vendo, olha, a população está aqui me pressionando, né? Mas o fato é que os vereadores sabiam, conheciam o projeto. Inclusive, nós tivemos reuniões com os vereadores contrários e com um grupo de pastores da cidade de Maringá, justamente para explicar os pontos do projeto, que termos que eles levantavam como sendo polêmicos, na realidade eram termos técnicos, como, por exemplo, delegados para conferências estaduais, municipais. Delegado é um termo técnico das pessoas que participam das conferências. Eles diziam que nós iríamos fiscalizar, os delegados iriam fiscalizar a vida alheia e como as pessoas criam os filhos em casa. Muitos me mostraram assim o celular com centenas de mensagens copiadas e coladas, né? Faziam um copia e cola da mensagem e mandavam, e mandavam. Aquela questão de colocar aqui ideologia de gênero, que não existe, a gente sabe que não existe. E falava, porque isso você vai autorizar a pedofilia, porque você pode nunca mais contar com o meu voto, eu vou destruir sua candidatura. Então, assim, coisas pesadíssimas que eram passadas lá para os vereadores que eles mesmos mostraram ali pra gente. Que a gente gostaria de mexer com as crianças das famílias, desestruturar famílias conservadoras. Não era nada disso. Um conselho pra gente que estudou a fundo e fez esse projeto seria só um espaço institucional para poder viabilizar a garantia dos direitos dessa população que não tem os seus direitos garantidos. Então, eu acho que não teve um entendimento da população um pouco leiga, que não entendia do assunto, que acabou sendo guiada pelas fake news que foram jogadas na mídia. Houve muitas emendas, não teve nem tempo de nós entendermos cada emenda, nem os vereadores, nem as vereadoras, foram muito rápidas essas emendas, e nós acreditamos assim, com essas emendas, tira o objetivo da construção do projeto, né? Porque nós...